Bum! Dessa vez eu vou fazer estudar para IBGE, estudo para concurso para IBGE, só que é mais aleatório. Aqui eu peguei um monte de coisa aleatória aqui de questões técnicas, questões de matemática. Eu vou tentar resolver aqui, né? Em relação ao censo demográfico, justo a seguir, é a única pesquisa que percorre e investiga cada município do brasileiro, única, certo? Seu estado é empregado para gestão de projetos de iniciativa privada, também fornece um rico perfil do país e de suas diversas estruturas territoriais. Certo, tudo certo. É meio ambíguo, na verdade tá tudo meio estranho, mas tá certo, tudo certo. Sobre o IBGE, marca a alternativa errada, oferece um panorama subjetivo e atual do país, certo? Produz errado, né? Produz e dissemina informações de natureza ambiental, sim. Analisa o território, sim. Apresenta evolução econômica, não. Produz e dissemina informações de natureza geográfica, certo? O objeto oferece um panorama objetivo e atual do país, com a produção e disseminação de informações de natureza, estatística, geográfica e ambiental. Realiza a contagem da população, apresenta a evolução da economia e a partir da estatística do trabalho de produção. Então a evolução da economia aparece. O que estava errado era o panorama subjetivo e atual do país. A palavra não era subjetivo. Quer dizer, tipo, não tem. Pra mim, na minha cabeça, na realidade, eu não acho que tem como fazer um treco totalmente certo, né? Mas eles querem que eu use a palavra objetivo, que significa certinho. Consigo todas as informações direito, enquanto esse objetivo não é subjetivo, não. É objetivo. Bom, sobre o censo demográfico, julgo treco verdadeiro. Os dados coletados podem ser utilizados para a definição de políticas públicas em nível municipal. Certo, verdadeiro. Auxilia a tomada de os dados auxilia a tomada de decisões sobre investimentos, especialmente em relação ao setor privado, também verdadeiro. Levanta o perfil de população das características dos domicílios, verdadeiro. E verifica a sua distribuição territorial de seus habitantes, verdadeiro. Tudo verdadeiro. Próximo, o conjunto de dados coletados trará resultados relacionados a questões fundamentais, dentre as explicitamente apontadas no conteúdo técnico. Conteúdo técnico. Está o quê? Da estimativa de brasileiros que vivem em regiões fronteiras e conflito, não. A proporção de população que tem acesso à rede 3G e 4G, não. As condições de evolução econômica e produção de produção de cada habitante, talvez se fosse o censo agropecuário que já fez agora há pouco. O nível de instrução da população, esse aqui faz, esse aqui, nível de instrução. Daí fala que a estimativa de brasileiros que vem fora do país, a proporção é errado, a proporção de população que tem acesso ao ensinamento básico, certo? As condições de trabalho e rendimento da população, certo? Nível de instrução de população, certo? As características dos povos indígenas e etnia de línguas faladas. Essa coisa de essa coisa de pessoas de fora do país é interessante, né? A coleta de censo demográfico será realizada em todo o Brasil a partir do dia 31 de maio, 1 de julho, 1 de agosto, 31 de julho. 31 de julho, tá? E a resposta é 31 de julho, 1 de agosto. Né? Terá início no dia 1 de agosto antes prevista para 1 de julho. A data precisa ser ajustada. Isso aqui tá estranho, né? Mas isso aqui não tá na apostila. Na apostila tá escrito 31 de julho a 1 de agosto. E tem duas opções. Uma que tá 1 de agosto, uma que tá 31 de julho. Daí eu escolhi a anterior, né? Mas parece que era para responder nessa questão aqui. Elaborei essa questão elaborada, não é do PGE mesmo. Tá falando que era para escolher início 1 de agosto. Né? Interessante. Próxima questão. Sobre as informações coletadas, julgo que existem abaixo. As informações coletadas são utilizadas exclusivamente para fins estatísticos. Certo, não, errado. Não são exclusivamente. Quando fala exclusivamente, quando tem restrições, questões de concurso, normalmente está errado. O IBGE divulga o valor total do setor censitário assim, por domicílio. Divulga o valor total por setor. Divulga o valor total. O que significa valor total? Estranho, errado. Em hipótese alguma, o sigilo dos danos individualizados serão desrespeitados. E nem isto é certo. Em hipótese alguma, não pode quebrar o sigilo de dados individualizados.
As informações coletadas são exclusivamente para fins estatísticos. E parece que estava certo essa coisa de informações coletadas para fins estatísticos. O IBGE só divulga apenas o valor total, divulga apenas o valor total por setor censitário, nunca por domicílio. E o que que isso significa? Bom, já que está falando de domicílio, eu só tô, deve ter considerado uma pessoa de quantas pessoas vai, sabe? Ou seja, isso seria uma informação extremamente individualizada que não pode dar esse tipo de informação. Isso é contra a moral, entende? Acho que é o único jeito de eu conseguir fazer entender esse treco de valor total. Basicamente, eles dão o valor de todo mundo que mora nesse setor, entendeu? Por isso, em hipótese alguma, sigilo dos dados individuais é respeitado. Próxima questão. Sua primeira atividade e o conhecimento do setor onde realizará o seu. Isso aqui são funções do ACS, tá? ACM e ACS. Eu tenho que julgar cada uma. A primeira atividade é o conhecimento do setor onde realizará o seu percurso completo. Do meu percurso, se é o meu percurso, então não é o ACM, é o ACS. Monitoramento de coleta de dados, ACM. Zelar pelos equipamentos de coleta e acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos. Zelar pelos equipamentos, ACS. ACM, ACS, ACM, ACS. O primeiro era o ACM, primeira atividade é conhecimento do setor, onde realizará. Isso não faz muito sentido. Não, esse aqui é o ACS. E os dois outros que eram o ACS, ACM. O monitoramento de coleta de dados é o ACM e o zelar pelos equipamentos também é o ACM. Bom, sabe por que aqui está falando essa coisa de acompanhar os zelar pelos equipamentos? Porque todo mundo tem que fazer isso. Mas o principal é que os equipamentos de coleta, ou seja, os DMTs que o registrador usa, eles vão estar guardados aonde? No local onde o ACM trabalha. O, não, o centro de carinhas. Outra coisa, a Lei 5.534, a estrela cérebro carro, assegura o sigilo de informações do censo. A violação do sigilo por agente, recenseador ou servidor, os servidores do IBGE, está sujeita à punição de acordo com as normas da direção vigente. Servidores. Na verdade, é o completamento de todos, né? Servidores, agentes de pesquisa e recenseadores. Todos esses caras são considerados para a violação de sigilo. Próximo setor censitário que abrange baixa quantidade de domicílios ou onde não foi identificada a presença de domicílios. Essa definição do setor do tipo não especial. Baixa quantidade de domicílios. Baixo patamar domiciliar. Certo. Acertamos. Além da extensão que influenciou a carga de trabalho recenseador dentro do setor censitário, o conteúdo. Deixa eu ver. Influenciou a carga de trabalho. Conteúdo territorial, certo. Número de domicílios, certo. E número de estabelecimentos, certo também. Tudo. A extensão da apostila. Retirada da apostila, a extensão do conteúdo territorial, o número de domicílios e estabelecimentos presentes no setor censitário influenciam a carga de trabalho da recenseadora. Por isso, os setores censitários são planejados para que possuam dimensões adequadas ao trabalho de pesquisa do IBGE. Só mais uma questão. Só mais uma. Sobre a pesquisa urbanística do entorno, identificou a informação errada. As questões são respondidas a partir da observação direta. O supervisor. Certo, supervisão direta está certo. O supervisor realizará o percurso a pé. E não acho que isso aqui seja necessariamente certo. Mas seria mais fácil, né? Numeradores e transeuntes não serão entrevistados, isso está certo. Estabelecimentos de domicílios, os estabelecimentos de domicílio são as unidades de coleta de levantamento. Não. A face de confrontante é uma área de análise que poderá ser levantada. A face confrontante. Não. Isso aqui está falando que, basicamente, quando faz essa coisa de pesquisa urbanística de entorno, você só trabalha na face. Você tem a face confrontante que é o outro lado, tipo, da rua, entendeu? Da setor. Então, você não pesquisa lá, você não vai ver nada lá na face confrontante. Você só verifica na pesquisa de entorno só dessa face que o carinha vai trabalhar, que o recenseador vai trabalhar. Então, esse aqui é o certo. As faces das quadras urbanas só, não a face confrontante.
Mas a errada era que os estabelecimentos e domicílios são as unidades de coleta do levantamento, parece. Outra questão sobre o morador. A presença e ausência de pessoa no domicílio na data de referência define se ela é ou não moradora da qualidade. Isso está errado, porque a definição de moradora, na verdade, depende se ela era considerada moradora, não se ela estava lá, né? Tipo, porque ela poderia estar viajando alguma coisa, mas se ela era moradora do domicílio na data de referência, entendeu? A data, a ausência dela na data de referência não tem a ver. Tipo, ela pode só estar viajando. A data de coleta aí é o parâmetro que indica quem deverá ser recenseado. A data de coleta é certo, é um parâmetro. Embora ausente na data de referência, tenha o domicílio no local habitual de residência, desde que a ausência não seja superior a 18 meses. E a data está errada, é 12 meses, um ano. Na verdade, parece que todos os tecos estão errados porque eles trocavam. Primeiro, eu identifiquei o erro certo. O segundo estava errado por causa que eles chamavam o teco aqui de data de coleta. Mas quando você tem que escrever data de referência, que é o parâmetro para ver quem é licenciado, e o treco de 18 meses estava, eu acertei, são 12 meses. A próxima questão, a pessoa não será considerada uma domicílio de origem se na data de referência se encontrar afastada por alguns motivos listados. Ah, exceto, daí uma coisa que não significa é internação temporária em hospital ou estabelecimento similar ou embarque a serviço de tipo militar ou petroleiros. Isso, as pessoas que estão nesses locais que ficam longe por um tempo não são consideradas que não são moradores, entende? O próximo, para determinar qual é a residência principal do morador, deve-se obedecer os seguintes procedimentos. Quais procedimentos? Solicite ao entrevistado que indique qual a sua residência habitual, que é a residência presidencial, e caso a pessoa ocupe duas residências em períodos iguais durante um ano, considere a residência principal a que possui há mais tempo. Mais tempo. Caso o entrevistado não possa indicá-la essa moradia, considere como principal residência em que passa a maior tempo parte do ano. Próxima questão. No dia a dia de trabalho de coleta de dados, poderão ser encontrados três tipos de identificações nos endereços observados no campo. São eles, o que são essas edificações? São os domicílios ou estabelecimentos e as mistas. E está certo, todas elas estão certas. Os domicílios são onde as pessoas moram, os estabelecimentos são lugares que não são de domicílios, e as mistas são lugares misturados, tipo aquelas casas que é a loja, a casa em cima, a loja embaixo, né? Existem todos esses caras aqui. Para chegar a um consenso sobre as quais questões serão investigadas no censo, o IBGE promove consultas e debates amplos com a sociedade brasileira e órgãos técnicos governamentais. Sobre o trabalho do licenciador, digo os itens abaixo. O bom desempenho do trabalho do licenciador está associado ao domínio dos conceitos e dos procedimentos que serão utilizados no censo, e por isso é importante que a candidato a licenciador tenha um bom aproveitamento no momento da formação. Antes de iniciar a coleta de dados, o candidato a licenciador deve dedicar-se ao treinamento realizado a todas as atividades propostas, procurando dever e exercitar o conteúdo de procedimentos. Ainda sobre o trabalho do licenciador, caso a supervisão indique a necessidade de corrigir algum dado coletado, o supervisor fará coleta em campo. O licenciador fará correção em seu DMC, a equipe do posto. O que eu estou lendo mesmo? Dado coletado. Caso a supervisão indique a necessidade de corrigir, o licenciador tem que voltar lá. É isso, é basicamente isso. O licenciador tem que voltar lá para coletar, corrigir. Sempre que requisitado, o licenciador deverá comparecer ao posto de coleta para que o servidor possa avaliar seu trabalho. Daí ele vai corrigir possíveis falhas. Daí, se ele encontrar falha, ele vai falar para o licenciador voltar lá e corrigir a informação. Caso o supervisor indique a necessidade de corrigir algum dado coletado, o licenciador deverá retornar a campo, ao local que ele recebeu essa informação, entendeu? Ou seja, faça sua entrevista direito, tá? Daí, se é possível acertar as ferramentas, as ferramentas básicas são o questionário, lista de endereços e mapa do setor digital e o manual. A data de referência, se não for a mesma coisa aqui, bom, essa aqui as questões, os enunciados estão aquela 2, então tá certo. É 31 de julho a 1 de agosto. Meia-noite de 31 de maio a 1 de junho. Nessa questão aqui está errado, por causa que esse é o censo, é o valor anterior. Próximo. Para terminar.
Para atualizar a lista de endereços, o recenseador deverá seguir essas orientações, confirmar os endereços que não forem, incluir e excluir. Isso está tudo certo. Tem que fazer isso mesmo, confirmar, excluir e incluir. DMC contará com dois tipos de questionários, são eles básico e especial. Desse aqui você tem que lembrar o nome dos trecos. E só para confirmar, o nome do especial, que tem mais questões, é o amostra. Amostra, amostra, amostra. E aqui tinha só dois com amostra, e um que era amostra básica e amostra especial. Obviamente, como eu disse, o amostra é o que tem mais perguntas, ou seja, o outro tem que ser o que tem menos perguntas, certo? Então, você acha que o que tem menos perguntas é um básico ou é um especial? Obviamente é o básico, né? Próxima questão. É muito importante o licenciador tomar providências para evitar a perda de informações coletadas pelo DMC, tais como o quê? Zelar zelar pelo correto registro de informações, fazer cópias de segurança de backup regularmente, transmitir informações sempre que possível, evitar quedas de contato com água e umidade e adotar cuidados básicos ao circular pelos coletores. Próxima questão, abordagem aos moradores. Demonstre profissionalismo e credibilidade, comprime a informação, identifique-se demonstrando que é uma pessoa credenciada e treinada e seja objetivo, fale brevemente. Próximo, é importante, se mesmo assim a recusa persistir da pessoa, o recebedor vai ter que se comunicar com o supervisor para receber novas informações. Claro que o problema é que o técnico não vai falar quais serão as novas orientações. Pode ser qualquer coisa, mas eu sei, mas isso não vai cair no concurso porque não está escrito no apostila, certo? Mas, basicamente, comunica ao seu supervisor que os caras não vão cooperar, não. A respeito do setor sanitário do agrupamento quilombola, preenche corretamente a lacuna. Setor sanitário que existam ou mais de 20 indivíduos declarados. Na verdade, isso aqui está no apostila sim. Existe alguns dos carinhas, alguns dos equipamentos, que é basicamente o quilombola ou o indígena. Eles dizem que tem uma... É o indígena, o quilombola e o que é meio rural urbano, que eles falam, dão uma quantidade específica de pessoas, mas nunca caiu esse tipo de coisa de questão nos IBGE sobre números. Mas é interessante saber, né? No setor censitário do quilombola tem que existir 15 ou mais indivíduos autodeclarados quilombolas residentes nesse local. Daí aquele do urbano rural, não é um urbano rural, é basicamente uma área rural que está perto de um local urbano. Ele tem que ter 50 famílias, basicamente. 50 famílias lá. E eu não sei o de indígenas, não. Próximo. Sobre setores censitários, área urbana de alta densidade de edificações, área urbana com alta densidade de edificações. Sobre a área urbana de baixa densidade de edificações, é a área urbana com baixa densidade de edificações. Tipo, os nomes é basicamente o que eles são. Basicamente o que eles são. As expansões urbanas, áreas verdes habilitadas, entre outras coisinhas. O núcleo urbano, áreas urbanas, loteamento, conjuntos habitacionais e condomínios. Daí depois tem a separação de área urbana para área rural. A área rural é um aglomerado, tem um aglomerado rural, que caracteriza um aglomerado de domicílios, normalmente distantes entre si, não mais que 50 metros. Olha aí, ó. Olha aí o erro. Eu falei que tinha 50 famílias, mas na verdade era um teco de 50 metros de distância, não de 50 famílias. 50 famílias, mas na verdade era um teco de 50 metros de distância, não de 50. A área rural é a exclusiva, inclusive aglomerados são considerados. Essas são áreas de uso rural caracterizadas pela dispersão de domicílios e pela presença usual de estabelecimentos agropecuários. Feita a distinção entre urbano e rural, o IBGE identifica outras estruturas territoriais por meio dos tipos de setores territoriais para fins de coleta, conforme apresentados no próxima aula. Próximo, o IBGE oferece um panorama objetivo e atual no país com produção de disseminação de informações de natureza estatística, geográfica e ambiental. Tais informações relevantes e confiáveis são essenciais para o quê? Tais informações são relevantes e confiáveis para a consolidação de uma sociedade democrática e do planejamento de políticas públicas. O censo demográfico, o IBGE buscará conhecer. Esse número está certo, realmente está lá na apostila, é um número de municípios. O número de municípios são 5.567. Tem objetivo demais. A informação dos municípios na apostila está junto com o número de domicílios que vão ser feitos, que são tipo 80 mil domicílios. 80 mil domicílios, 5 mil municípios, né? Para chegar a um consenso sobre quais questões serão investigadas no centro demográfico, o IBGE promove consultas à sociedade e institutos de técnicos, órgãos técnicos governamentais. O censo é
O censo experimental provavelmente não vai cair, mas o censo experimental foi em 2019, tá? Deixa eu ver, acho que foi do dia 1 de agosto a 2 de dezembro, 2 de setembro. A resposta foi de 1 de outubro a 2 de dezembro, ou seja, ele demorou alguns 2 meses. O trabalho de licenciador consiste em obter informações junto aos moradores de uma determinada área nos locais onde residem. Quer dizer, em relação ao trabalho do licenciador, o que ele faz? Um bom licenciador, desempenho do trabalho do licenciador está associado ao domínio de conceitos e dos procedimentos que serão utilizados no censo. Questão, nível, uma questão, próxima questão. Quando o contrato terminar, o licenciador terá direito a receber o pagamento de rescisão, que corresponde à soma de valores do 13º e de várias indenizadas. Devido ao fato do receber não possuir um salário fixo, utiliza-se com base a remuneração da média mensal, o 1/12 de remuneração total, a remuneração média líquida, ou o IPF mais salário família, ou o 13º. Bom, basicamente a remuneração de média mensal, tá? O que significa isso aqui? É que, já que ela é fixa, ela é treco, basicamente ele só soma tudo, é isso. Tipo, se o cara trabalhou 3 meses, ele vai somar todos os valores de 3 meses e vai dividir o trequinho. Entendeu? Basicamente é isso. Remuneração média mensal. Próxima questão, para terminar. O ACM responde técnica administrativamente ao coordenador técnico da área. Não. O ACM é o cara mais. Ele é o cara mais alto do censo, mas só de área. Para quem responde é o coordenador técnico de área, coordenador estatário regional, região, coordenador agência estatária subárea, não. Coordenação estatária subárea. Na verdade, eu acho que tá só isso aqui. Eu acho que esses caras existem e eles estão na hierarquicamente que responde técnica administrativamente é o subárea, tá? Depois do subárea é o cara de área. Depois disso é o administrativo. Sei lá, vamos ver a resposta. Ele responde ao coordenador necessário de subárea. Não era o agente subárea, é o coordenador. Interessante. Daí também tem uma questão aqui de posto de coleta, o sistema de gerenciamento. E ele é o INPC, CCI, IPEC. Pô, na verdade é sistema. Primeiro você tem que pensar em sistema. Sistema, CIGC. Sistema. Se você encontrar a palavra que tem um S no começo, você tem que pensar nela primeiro. Depois você tem que criar as outras palavrinhas, né? Então, para gerenciar, tem que ser usado sistemas. Sistema geográfico, sistema de informação geográfica e coleta. CIGC, né? Acertei. Mas o treco é totalmente errado, né? Integrar sistema integrado de gerenciamento e controle. CIGC. Bom, cansei dessas questões. Deixa eu ver se eu acho mais alguma coisa interessante. Professor, professor, professor. Nada não. Quanto tempo eu já estou fazendo vídeo? Caraca, 20 minutos, né? Deixa eu ver quem mais questões. Deixa eu achar mais 3 questões específicas de outra banca. Tá, 6 Gran Rio. Para o domicílio pesquisado no dia 14 de agosto, os licenciadores devem considerar como data de referência a contagem da população 2022, o dia, manhã, noite, 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 noite. Bom, em 31 de julho de 2022 para 1 de agosto. Acertamos. Próxima questão. Conhecimentos. Os critérios que irão definir e caracterizar a existência do domicílio de uma mesma propriedade são
que é uma empresa. Ah, as características, lembrei. Eu já errei essa questão, isso é interessante. Basicamente, você tem que separar as pessoas que moram em um local separadamente. Elas têm que ser separadas fisicamente. Por que é fisicamente? É criar uma autonomia de separação. Ou seja, a saída dessa pessoa não vai afetar a saída a entrada e saída de outra pessoa, entende? Isso é dizendo autonomia. E o outro era a separação tipo de contas, entende? Mais uma questão. É separação e independência. E mais uma questão. Assinale a alternativa correta quanto às principais características do recenseador. O recenseador é o responsável por fazer o trabalho de coleta de dados, informações de dados. Os professores gostam de fazer essa pegadinha de dados e informações, né? Por meio de entrevistas com os moradores estando em contato direto com o público, ele representa o IBGE para a sociedade. O recenseador é responsável por fazer a informação, o trabalho de coleta de dados por meio de entrevistas com os moradores não estando em contato direto. Não, ele está em contato direto, errado. A recenseadora é responsável por fazer o trabalho de coleta de dados por meio de entrevistas com os moradores, entrando em contato direto com o público, ele representa o IBGE para a sociedade. O recenseador é responsável por fazer o trabalho. Tá. E vamos lá, próximo. Questão de português? Lucão, vai, uma questão de português. Deixa eu colocar uma questão aleatória aqui. Tá. Costa de pagamento abaixo, respondendo a questão. Os passageiros ficaram aborrecidíssimos com aquela brusca mudança de itinerário, de adiar, não prestaram, não protestaram. A relação estabelecida entre as versões explicitada mas das conjunções que é mais permite o leitor concluir o quê? Que os passageiros não protestaram, por isso ficaram aborrecidos. Errado. Embora tenham sido aborrecidos, os passageiros não protestaram. Exato, isso é para concluir isso aqui. E a questão certa era a B. Acertamos. Embora, tá. Próxima questão é de Machage. Era do Haroldo, lá do garoto com o tigre. Enquanto você fica aí lendo esse livro chato, eu vou fazer algo divertido. Tá. Daí vou me divertir pra caramba enquanto você fica aí sentado, bocejando e desejando estar. Daí o tigre grita: Ah, eu só vou dar uma lidinha por cima do seu ombro, tá? Não, vai fazer algo divertido. Ou seja, ele é divertido, engraçado, gostei dessa charge. Quando o gatinho, quando o tigre faz uma reação ao livro, o garoto fica interessado no livro. No primeiro quadrinho, as palavras chato e divertido são antíteses, certo? Que ajudam o personagem a construir discursivamente a oposição entre as duas ações do seu enunciado. Certo, mas isso não, eu quero encontrar a correta. No segundo carrinho, o cavalo da mesma estratégia argumentativa utilizada no quadrinho anterior para convencer o outro personagem, certo? A reação do personagem que lê o livro no terceiro quadrinho afeta o garoto, transformando sua opinião sobre a leitura, certo? A valorização da leitura fica evidente na tira quando o tigre impede o garoto de ler o livro, opondo a importância do ato de ler, opondo a importância do ato de ler às brincadeiras infantis. Quer dizer, essa segunda parte do enunciado me confunde. Então vou colocar ela como certo mesmo. E acertamos, é? Essa coisa de opor a importância do ato de ler não foi isso que estava refletindo lá, não. Próxima questão. Próxima coisa, uma questão de matemática agora. Dois rolos de arames com os dois. Questão de matemática. Deixa eu achar aqui um caderno. Aqui. Agora uma caneta. Aqui. Tá. Dois rolos de arames, um com 300 metros. Droga, a caneta não tá escrevendo, não.
Essa ainda tem um pouquinho de tinta, caneta, meu. Escreve aí, canetinha. Eu não quero trocar de caneta. Essa caneta aqui que eu tô usando é muito irritante porque ela, se você ficar sem usar ela por 2 minutos, algumas horas, ela para de funcionar e você tem que ficar girando ela sem parar até sair alguma coisa. Depois ainda começa a sair a tinta, ela começa a escrever tudo borrado, sabe? Tipo, uma hora ela escreve com a tinta e no segundo momento ela apaga. Daí a palavra fica toda escrita e meio escrita, apagada e apagada. Tá, consegui escrever agora. Tá, 2 rolos, 2 vezes x, 2 vezes 300. Tá, 2 rolos de 300 é igual a 600 metros, tá? 600 metros. E não, tá, na verdade são 2 rolos. Eu vou chamar de x, ele é igual a 300. O segundo eu vou chamar de y, é igual a 360. São múltiplos de 6, tá? De comprimento precisam ser cortados em pedaços iguais e com o maior comprimento possível. Quantos pedaços serão obtidos? Obviamente, os dois são múltiplos de 6, então divide o 36 por 6, né? Dá 6 pedaços, e o 30 por 6 de novo, dá 5 pedaços. 6 mais 5 dá igual a 6 mais 5 dá igual a 11. Óbvio, né? Vamos ver agora. Quantos pedaços serão obtidos? Daí, basicamente, era na explicação da questão, você só tinha que fazer o exercício, fazer o MDC para ver a divisão, que é meio engraçado, né? Eu só coloca um zero, né? Na verdade, a maioria das questões de matemática só colocam zeros. São muito extremamente fáceis. Só colocam zeros para ficar as coisas fáceis. 30 e 36, obviamente, são múltiplos de 6, né? Então, tá. Daí a resposta era 11. 11 mesmo. Perfeito. Daí o próximo era numa cidade de uma área retangular de 120 metros. Tá, 120 metros, 120 m. Uma área retangular de 120 metros por 100 metros, 100 por 120 por 100. Obviamente, de novo, é a mesma coisa. Se você tirar os zeros e vira, quando multiplicar a área vai virar 120, cara, sabe? 2, sabe? É 12 por 10. 12 por 10, obviamente, é só colocar um zero, né? Bom, foi dividido em pequenos lotes de 12 por 20, que você pode colocar 1,2 ou 20, mas já que os números estão iguais e são só números com zeros, então eu nem vou fazer isso. Então vou ver aqui. Numa cidade, uma área retangular 120 por 100. Daí vira, só coloca dois zeros no 120, fica 12.000. Tá. Pequenos lotes de 12. O que que acontece? 12 por 20. Daí multiplica, obviamente, 12 por 20 é só colocar um zero e dobrar o 12. Dá igual a 240. Entendeu? 24, 12 mais 12, 24 e coloca um zerinho no final. Isso é a multiplicação de 20. Daí, disso aqui, quantos tem? Ou seja, quantos 240? Você tem que dividir 1 meio 200 sobre 240. Daí, o que você faz? Obviamente, já que 12 e 240 são só uma divisão ao meio a meio, obviamente a multiplicação entre 5 de 5 vezes vai dar igual a metade disso aqui. Bom, mas só que é um número, o 12.000 na verdade é um número com um zero a mais. Então é tipo 5 mais zero, entendeu? Daí você multiplica por 5, daí você tiraria 1.200, que seria a metade do 2.400, que é o vezes 10, né? Tem esses esquemas aqui muito fáceis. Daí sobrou um zero, coloca um zero, dá 50 carinhas. E daí 50 pedacinhos. E a resposta deu 50, perfeito. E só para terminar, mais uma questãozinha. Uma questão de frações, que eu sempre erro. Uma frota possui 35 veículos. 36 veículos, dos quais 22 são movidos por gasolina. Tá. 36 veículos. 22 por gasolina. 36 por 22? Não. Gasolina, 22 mais 12. 12 por diesel, mais 2. 36 é igual a 12G de gasolina, 12 diesel e 2 etanol. E 2E.
2D, 2i. Tá. A fração correspondente aos veículos movidos a diesel é. Daí eu criar uma fração para correspondente ao diesel. Ou seja, eu tenho que pegar o número de diesel e fazer uma fração. 12 dividido por 36, que é o total. Daí a resposta, obviamente, nenhuma das respostas dos enunciados ia ser simplesmente isso. Daí você teria que simplesmente simplificar. 12 por 36. 36, obviamente, o que eu quero dizer aqui é que todos esses dois caras são múltiplos de 3, tá? Então, dividido esses caras por 3 dá igual a 12 dá 4, 4 8, 12, e 36 dá igual a 9. 9. Mas, de novo, não tem esses carinhas aqui. Então, vamos dividir de novo. 9 e 4, 9, 4, 9, 4, 9, 4. Deixa eu pensar. Será que eu fiz errado e não era para eu substituir isso aqui? 4 não dá para dividir por 3. 4 não dá para dividir por 2. 9 não dá para dividir por 4. Ah, será que não era para dividir com o máximo que dava? Bom, parece que eu podia. Eu não percebi uma coisa, mas podia dividir isso aqui tudo por 4. Quer dizer, dava. Os dois são múltiplos de 12. Você podia dividir os dois por 12 e daí iria 1 por 3. Hein? Matemática. Próxima questão agora. Só que agora é uma questão de questões de IBGE de novo. Não é considerado como componente do endereço o quê? Quadra, complemento, coordenadas geográficas, número e logradouro. Quadra não é. Próximo. O setor censitário pode estar localizado em distritos apenas, áreas urbanas apenas, áreas rurais apenas, áreas urbanas e rurais, certo? Próxima questão. Próxima questão. Dentre os domicílios a seguir que foram encontrados foram encontrados domicílio, deve ser registrado ou aparenta que está hospedada como visita desde o dia 33 de março. Deve ser o que é para fazer? Registrado. E não, se ela só está hospedada e não é considerada e não está sendo considerada como moradora, então ela não é recenseada. Você tem que perguntar isso para ela, tá? A mãe que trabalha aqui e dorme no emprego uma vez por semana, ela é recenseada sim. Foi encontrado em um domicílio recenseada a sim. Pai que está condenado com sentença definitiva declarada. Essa coisa também está na apostila, né? Pessoas que foram declaradas, elas são consideradas como moradoras do treco prisional, tá? Se elas, daí a exceção é que está na própria exposição, está dizendo, se a sentença ainda não foi declarada, então ele ainda é considerado morador do local. O avô que faleceu no dia 24 de março, já que ele não faleceu antes da data de recenseamento, ele não é considerado treco. A pessoa que nasceu no dia 4 de agosto, já que ele nasceu depois do dia da dia referência, então ele não é considerado um teco. Primeiro, essa aqui é engraçado, porque eu acabei de fazer uma questão que era engraçado, a coisinha. Basicamente assim, se a pessoa morreu depois do dia de recenseamento, o que significa o quê? Significa que, na verdade, viaja para o passado. Ela estava viva lá no dia, então ela ainda é considerada moradora, então ela é licenciada. Enquanto que a pessoa que nasceu, se ela nasceu depois, ela não existia naquela data, então ela é do futuro e não conta. Mas se ela tinha nascido antes, então ela conta porque ela já está morando, tá? Bom, a resposta era: mãe que trabalha aí e dorme no emprego uma vez por semana é contada assim. E tá próximo. Deixa eu ver mais alguma coisa. Conhecimentos técnicos. Revisão de conteúdo. O que, é que eu estou lendo aqui? Eduardo, a cada 10 anos o censo é realizado para retratar o Brasil. Indica a alternativa correta quanto à periodicidade do censo. Periodicidade? Sempre realizado dentro dessa periodicidade. É, tenta, né? É a regra. Mas só que não deu nos últimos anos, né? Excepcionalmente poderá ser prorrogado por uma ação política. Não é, pode ser prorrogado por ação política, né? Uma vez não realizado no período não terá validade. Errado.
Poderá ser realizado fora do prazo, desde que sob condições excepcionais. O próximo censo será realizado em 2030. Não, vai ser 10 anos depois, né? Ou seja, o certo é o poderá ser realizado fora do prazo teco, porque deu sequinhos. É interessante, mas eu não lembro disso aqui tá no na apostila, né? Peça-chave, quando fala de peça-chave, é recenseador, né? Indica a incorreta sobre o recenseador. Representa o CNPq, errado, ele representa o IBGE. For fazer entrevistas com moradores, esse é o ponto-chave, isso aqui, esse aqui mesmo. A resposta certa era isso aqui, fazer entrevistas. Ah, eu tinha uma que tava aquela pegadinha de informações e dados, fazer trabalho de coleta de dados. Na verdade, eu tô achando que eu já tinha feito essa resposta, pergunta. Próxima questão, deixa eu pensar aqui, a gente encontrar uma questão, essa aqui, de raciocínio lógico. Considere as seguintes proposições. Você lembra que proposições são coisas, são enúncios que são verdadeiros ou falsos, que você tem que corrigir, você tem que podem ser julgados entre verdadeiros ou falsos. Daí, quando eles perguntam isso, eles fazem, colocam as questõezinhas e você julga verdadeiro ou falso. E quando você, depois que você julga verdadeiro ou falso, você faz uma análise de tabela verdade para ver se a coisa é verdadeira ou falsa. Bom, nesse caso, entre essas quatro proposições, apenas duas são falsas. Daí as preposições aqui estão usando ou, eu, ou, e, ou. Tá. Daí as perguntas são perguntas, são preposições de números, ou seja, você pode julgar, obviamente, são fáceis de julgar se você fizer a matemáticazinha, se elas são verdadeiras ou falsas. A primeira preposição diz 6 menos 1 é igual a 7. Isso aqui é falso, porque 6 mais 1 é 7. 6 menos 1 é 5. Então, falso. E já que ela é uma E, então vira falso. Ó, se você não está entendendo, basicão de proposições é você verificar que tipo de tabela verdade vai ser criada. Numa tabela de E vira falso. Esse aqui é ou, né? O primeiro é ou. Para um ou, para ela ser verdadeira, ela tem as duas têm que ser verdadeiras. Ou quer dizer, só precisa de uma verdadeira. O segundo fala 6 mais 1 é maior que 2. E isso é verdade. 6 mais 1 é 7, é maior que 2. Um falso verdadeiro. Então, o resultado da primeira preposição é verdadeiro. Agora a gente tem uma verdadeira. Segunda proposição. 6 mais 3 é maior que 8. 6 mais 3 é igual a 9 e é maior que 8, então é verdadeira. Ela está usando a preposição do tipo e. Então, se a próxima para ser no. Deixa eu ver qual é a tabela de verdade do e. Para ser verdadeiro. Isso aqui. A exceção é o verdadeiro. Para ser verdadeiro, os dois têm que ser verdadeiros. Se tiver um falso, já vira falso. Então, 6 menos 3 é igual a 4. E isso é falso. 6 menos 3 é igual a 3, não é 4. Falso. Verdadeiro com falso e usando o e é igual a segunda preposição é falsa. O terceiro diz 6x3. 6x3, tá. 6 vezes 9, quer dizer, não 6x3, é 9 vezes 3. 9 vezes 3, obviamente, não é 25. Mas aqui está falando 9 vezes 3 é maior que 25. E isso está. Deixa eu ver, na verdade. 9, 18, 27. É maior que 25, tá verdadeiro. Verdadeiro. Ou 6 vezes 7 é menor que 45. 6 vezes 6 é 36. 36 mais 6 é 42. 42 é menor que 45. Então é verdadeiro de novo. E a preposição que ele usou é ou. Ou seja, verdadeiro verdadeiro é igual a verdadeiro do ou. Dois ou verdadeiros, né? Na verdade, isso aqui, o engraçado é que se você pensar, quer dizer, as prerrogativas e as dicas que os professores dizem é que se você estiver fazendo alguma coisa do ou, se vai, imediatamente assim que você achar um verdadeiro, você não precisa fazer mais nada. Já que eu tinha achado verdadeiro direto na primeira enunciado, na primeira preposição disso aqui, eu poderia pular a segunda, né? Porque já seria verdadeiro. Próximo trequinho, último. Daí, se nesse caso, tá aqui, entre as quatro posições, apenas são verdades falsas. Se a pergunta fosse de quais que eram falsas, eu já teria a última aqui, que só seria a última preposição que teria que ser falsa, né? Mas vamos verificar, vamos fazer o teste. 5,2 é um número primo. Número primo é o 2, 3, 5 e 7. 5 2, mais 2 é 7, então é um número primo sim. Todo número primo é ímpar. E isso está errado. Nem todo número primo é ímpar. Só o 2 é número primo e é par.
é a exceção, tá? Então, todo número primo é ímpar, é falso. Primeiro, esse aqui é um dos. Tipo, já que esse aqui tem mais palavras do que números, fica meio confuso, você pode se confundir, mas o primeiro enunciado é 5 mais 2 é um número primo. 5 mais 2 é 7, 7 é número primo, então é verdadeiro. E esse aqui está usando o E. Se a segundo enunciado for falso, vira o quê? Vira falso. Todo número primo é ímpar, e isso é falso, verdadeiro falso, entendeu? Verdadeiro E, falso. Foi verdadeiro falso, dá igual a falso. Troca de caneta, que não escreve? Gostei de fazer essa questão. Bom, daí as duas verdadeiras, as duas falsas são a proposição 2 e quarto. E agora eu vou ver o gabarito, ver se eu fiz tudo certinho. Falso, verdadeiro, falso. Tá, 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 tá. E deu certo! Acertamos. Próxima questão, para terminar essa coisa de raciocínio lógico. Considerando que as proposições A, B e C tenham valores verdadeiro, falso e verdadeiro. Basicamente, isso aqui é uma questão de montar alguma proposição, né? Deixa eu ver. Respectivamente, e considerando também C também as proposições P e Q, mais duas, né? Representadas respectivamente. P é igual a A, e daí essa aqui é uma questão difícil por causa que você tem que lembrar dos números, símbolozinhos de A e O. E basicamente, deixa eu lembrar, o ou é o chapeuzinho, é o triângulo para cima, e o E é o triângulo para baixo. E o tracinho para baixo é a negação, tá? Ou seja, P é igual A, E, B ou C. E Q é igual a não A e B ou não C. Entendeu? Agora transformar que P e Q têm a mesma valoração. Daí, quando eles perguntam de mesma valoração, o que significa é que eu tenho que fazer um testinho verdadeiro e falso, isso aqui, e as duas têm que dar a mesma coisa, tem que dar um verdadeiro e falso. É uma complexo isso aqui, meu, mó chato. Mas vamos fazer. Tá. Primeiro ele falou que o A é verdadeiro, o B é falso e o C é verdadeiro. Mas por que isso aqui é importante? É por causa que tem a regra de negação. Qualquer coisa que é negada, tem que só a única coisa que você tem que fazer é colocar ela no sentido contrário. Se lembra que o que ele tá a maioria dos pontos dele estão negados, ou seja, né, na proposição que na proposição Q, vão ser invertidas os valores dos carinhas. O A vai virar falso, o B vai virar verdadeiro, entendeu? Bom, voltando, A, B, C. Daí a primeira no P, a gente faz o testezinhos. Primeiro A, P. A igual a verdadeiro, mas ó, o problema disso aqui é que tudo isso aqui depende de eu lembrar, ter certeza que o E é o chapeuzinho para baixo e o O é o chapeuzinho para cima. Porque se só um erro desses dois nessa troca disso aqui, está totalmente errado a questão, entende? Bom, A é verdadeiro e. Daí o que isso significa? Significa que se o B ou C não der verdadeiro, então essa preposição vai ter o valor verdadeiro, vai ter o valor falso, entendeu? Porque aqui nesse caso aqui o B é o E, a preposição é o valor principal, é o teste principal verdadeiro. Bom, já que é B, o B é falso e ou, né? Ou C. E o C é verdadeiro. Daí, já que é um ou, daí isso aqui tornaria o valor dessa aqui, B ou C, verdadeiro. Verdadeiro com verdadeiro, dá igual aqui, proposição P é igual a verdadeiro. Tá dando para entender? Basicamente, você só fica fazendo um monte de teste lógico de tabela verdade. E assim que você vai concluindo as coisas que estão em parênteses, você vai fazendo elas de novo. Daí a proposição Q é a proposição Q é negação. Tá, tá, tá. Negação. Primeiro eu tenho que fazer a negação de A com B. Negação de A ou B vira A. Quer dizer, não A. O A vira falso. E também, só para não esquecer,
A segunda regra do básica do negação é que uma negação de ou vira e, uma negação de e vira ou, e tem as outras regras para os outros carinhas do se, então, ou e etc. Entendeu? E bom, já que eu estou aqui negando uma frase de A ou B, então eu vou virar, vai virar não A e não B, entendeu? Não A e não B. E daí o A que virou não, ele vira falso, e o B que era falso virou verdadeiro. E já que o B, espera, agora que eu li de novo, eu falei o símbolo está errado. O símbolo era ou, era o símbolo de E, ou seja, A ou vira A ou não B. Não A ou não B, entendeu? Bom, já que é ou, então já que tem um dos carinhas verdadeiro, a primeira parte da preposição que vira verdadeiro. E a segunda parte é ou. O resultado deu verdadeiro. Ou não C. O C vira falso. Só que, de novo, é aquela coisa que eu falei primeiro. Se você está fazendo algum teste com ou, se a primeira já deu verdadeiro, então você não precisa nem testar o resto, porque vai ser sempre o resultado sempre vai ser verdadeiro. Então, o resultado é que P é igual a verdadeiro e Q é verdadeiro, então os dois têm o mesmo valor. Agora vamos ver o gabarito, ver se eu fiz essa droga de conta louca aqui, certo? E parece que eu fiz certo aqui. Os símbolozinhos de E e ou eu assumi certos. Eles são verdadeiros. O primeiro símbolo era o resultado é aqui. A preposição P é verdadeiro. E a segunda, já que no primeiro deu a negação, a preposição A e E virou falsa, mas negando ela, ela vira verdadeira, porque tem um verdadeiro. Vira verdadeiro. Resultando verdadeiro. Deu um loucão aqui. Quanto tempo eu já tô fazendo aqui essas coisas? 49 minutos. Gostei de fazer essas questões de raciocínio lógico. E para terminar, umas questõezinhas de informática. Só mais duas questõezinhas de informática. Primeira questão: o Microsoft Excel possui recursos. Não, deixa pra lá. Esquece questões de informática. Tchau.